Oi gente, o meu vídeo de hoje é sobre o meu top 5 aplicativos de desenho para quem desenha em aparelhos Android. No meu caso aqui eu tenho um tablet, o Tab S6 Lite, então vamos lá para os aplicativos que eu mais recomendo. Primeiro eu vou começar com uma menção honrosa, que não vai estar no meu top 5, que é o Ruin Sketch. Esse aplicativo aqui é uma delicinha, ou melhor, ele era, que Deus o tenha. Então assim, esse aplicativo aqui era maravilhoso, as ferramentas dele eram muito intuitivas, ele tinha inclusive ferramenta ali de animação. Esse aplicativo ele tá fora de uso agora, porque o Ruin tirou o aplicativo das plataformas para poder atualizar e simplesmente sumiu com o aplicativo, ele nunca mais voltou. Mas era um dos aplicativos mais fáceis assim de você aprender a desenhar, principalmente quem estava começando. Ele funcionava muito bem, inclusive a ferramenta de animação dele era melhor que a do Flippa Clip, mas infelizmente ficou com Deus, foi de arrasta para cima. E eu vou deixar aqui também a minha nota de repúdio ao Sketchbook, porque esse aplicativo aqui, gente, desculpa, é muito ruim. Eu não consigo utilizar esse aplicativo de jeito nenhum. Faz tanto tempo que eu mexi nele, tá até pedindo para atualizar alguma coisa aqui, mas assim, não vou atualizar nada. Cadê? Volte. Então assim, eu absolutamente abomino esse aplicativo. Ele não faz ali a questão de voltar com os dois dedos, né? Eu tenho que pegar e voltar aqui na setinha. Tem aqui pouquíssimas opções de brushes, de ferramentas, eu nem sei como é que usa isso aqui direito, então assim, eu não gosto desse aplicativo, eu não sei como tem gente que consegue desenhar coisas incríveis nele, mas infelizmente, pra mim, não rola, ficou com Deus. Então pra começar meu top 5, em quinto lugar vai o Medibang. Eu usei esse aplicativo aqui em um dos vídeos mais recentes, então assim, ele tem aqui bastante ferramenta, principalmente pra quem vai criar histórias em quadrinhos, webcomics e tal, então ele tem aqui essas ferramentas pra isso, tem aqui em cima e tal, dá pra você criar os quadros pra poder fazer o seu quadrinho e etc. Então eu consigo fazer isso, não sei como fazer, mas eu sei que tem essa ferramenta. Eu sei que esse aplicativo ele é muito utilizado para quem cria histórias em quadrinhos, mas eu particularmente não gosto desse aplicativo, gente, não tem condição de utilizar ele, porque primeiro que eu não sei nem onde é que fica a ferramenta de seleção, eu não consegui descobrir como é que fazia para selecionar uma parte ali do texto e movimentar as coisas. Vamos ver se eu tenho aqui as coisas na camada. Tá, eu sei que eu consigo fazer isso, mas a partir daqui eu não faço ideia de como mexer isso aqui, como é que eu faço para aumentar de tamanho, para diminuir, até hoje não descobri. Eu passei umas 2 horas usando esse aplicativo e eu não consegui descobrir, então assim, não faz nenhum sentido pra mim. Eu achei esse aplicativo muito complicado pra quem tá começando um desenho digital. Dizem que quando você usa ele no computador é mais fácil, eu não sei porque eu não usei esse aplicativo no computador, eu usei ele só aqui no tablet mesmo, e aqui eu tive muita dificuldade. Então assim, ele tem uns brushes legais? Tem, mas eu tenho alguns problemas com ele, coisas a reclamar, como por exemplo, aqui na hora que você seleciona o seu brush, você vem aqui, tem aqui o nome dos brushes, só que assim, cadê o desenho do brush? Cadê o formato dele, a textura dele? Não tem, eu tenho que adivinhar. Só que assim, eu não sou da turma do Scooby-Doo pra ficar desvendando o mistério. Então, você tem que vir clicando de brush em brush para poder você testar aqui e descobrir qual é a textura dele no desenho. Isso aqui é muito chato. Eu sinceramente não entendi qual é a questão aqui, porque todo aplicativo de desenho que eu uso, ele tem aqui o nome do brush e a textura dele, o formato do brush e como ele vai ficar no papel. E aqui não tem, porque não sei. Mas aqui a gente já tem o questão de você voltar com 2 pontos, embora assim, né, às vezes fica um pouquinho bugado, então eu particularmente tive muita dificuldade. Não sei se é porque eu desenho num Tab S6 Lite, talvez no iPad funcione melhor, mas sinceramente eu não faço ideia, porque eu não uso iPhone, não uso iPad, mas aqui no tablet eu tenho muita dificuldade, ele não volta, e assim, se dependendo do que você quer fazer aqui, você tem que vir e apagar, porque o 2 toques não desfaz, e também não tem a setinha de voltar. Então assim, é um aplicativo legal? Até é, porque né, ele tem as ferramentas aqui de histórias em quadrinhos e tal, que tem aplicativo que não tem. Mas, sinceramente, eu achei esse aplicativo muito ruim, ele não é intuitivo, ele é um pouquinho, assim, travado, então ele tá em quinto lugar, porque dá pra você usar, mas assim, recomendo? Não. Então ele tá aqui em quinto e foi isso. Vou passar pro próximo porque eu já me irritei com ele. Em quarto lugar, eu tenho aqui o Krita. O Krita ele só funciona no tablet, ele não tem disponível para celular. Até onde eu vi, não tinha nos celulares em que eu pesquisei, né? Pode ser que um celular bem mais potente consiga, mas até onde eu vi, não tinha Krita para celular, só para tablet mesmo. Eu vou criar aqui um arquivo do tamanho A4, que é basicamente o que eu vou criar para todos os desenhos aqui que eu mostrar, então vai ficar tudo no mesmo tamanho pra gente ver se trava ou se roda tranquilo em cada aplicativo. Aqui a gente tá vendo que demorou um pouquinho já para poder criar ali o arquivo. Cadê ele? Não sei. Cadê o arquivo, meus amores? É isso, gente, fim do vídeo. Cadê o arquivo? Agora apareceu. Vamos tentar importar uma imagem. Bom, então tá aqui. A gente tem já a nossa camada. Vamos desenhando aqui enquanto eu vou comentando sobre o aplicativo. Vamos diminuir um pouquinho a opacidade e beleza. Então, o Krita ele é maravilhoso. Só que assim, ele é ótimo
para quem desenha no computador. Para quem desenha aqui no tablet, eu sinceramente não acho que é uma boa ideia de jeito nenhum. Porque é muito ruim, gente. Ele é muito lento. Agora que a gente tem algumas atualizações, por exemplo, o lance de você retornar com 2 dedos, veio agora. Faz muito tempo que a gente está pedindo isso no aplicativo e demorou para chegar, então isso pra mim é um problema. Outra coisa que eu tenho questão aqui com o aplicativo é que eu acho a tela dele não muito otimizada para dispositivos móveis. Então assim, a gente tem aqui essa divisão que tá até ok na tela deitada. Eu já acho que isso aqui já tá comendo muito espaço, não gosto. Mas se você quiser desenhar com ela em outra posição, por exemplo assim, se você quiser desenhar na vertical, aí é um baita problema porque só sobra esse espaço minúsculo aqui para poder você desenhar. Eu não gosto disso aqui no aplicativo. Eu queria conseguir desenhar nele utilizando a tela toda e não tem um jeito de você fazer isso. Quer dizer, até tem se você clicar com os 4 dedos e aí você consegue usar a tela inteira. Só que aí também some todas as ferramentas e você não consegue mais visualizar as coisas. Então, se você quiser tipo diminuir a opacidade de alguma coisa aqui mais fácil, ou diminuir a estabilização, aumentar a estabilização, aí você vem dos 4 dedos, volta, vai lá, edita, volta com 4 dedos, clica de novo. É uma alternativa? É, só que eu sinceramente esperava que isso fosse um pouco melhor otimizado. Já no computador, não tem esse tipo de limitação, então eu acho bem melhor lá para usar no PC, com mesa digitalizadora. Funciona super bem isso daqui. Inclusive, se não me engano, você consegue até trazer alguns brushes do próprio Photoshop para o Krita. O Krita também tem ferramenta de animação e tal. O Clip Studio também tem, só que eu vou falar dele depois, só que o Clip Studio é pago, né? Então assim, o Krita é um aplicativo gratuito, ele tem muita ferramenta, desde animação até outras coisas bem mais pesadas, assim, entre aspas, que ele faz. Ele também tem camada de vetor, embora não saiba como utilizar, mas eu sei que ele tem. Ele tem muito brush legal, né? Eu sei que dá pra você baixar outras opções, tem aqui também as ferramentas tão até fáceis de você conseguir entender o que cada coisa faz. Vamos ver aqui, opacidade, tamanho... Aqui tem o seletor de cores, a questão das camadas, a opção da ferramenta aqui do estabilizador básico e tal. Então, ele até tem uma interface mais intuitiva do que o Medibang, pelo menos no meu ponto de vista eu acho essa interface aqui mais intuitiva, embora ela tenha mais ferramentas. Vocês podem ver que tem um monte de coisa aqui. Tem coisa que eu ainda não entendi exatamente como que faz, eu tenho um pouco de dúvida. No computador eu sei que tem alguns atalhos no próprio teclado, então é mais fácil de fazer. Aqui a gente não tem atalho de teclado, então é tudo manualmente, você tem que vir aqui e escolher o que você quer fazer, mas você pode também conectar aí o seu teclado. Se você tiver um teclado Bluetooth, você consegue conectar no seu tablet e aí você consegue utilizar as ferramentas, mas eu não acho tão prático desenhar no tablet usando um teclado junto, então tem algumas limitações. Então eu gosto bastante do Krita, mas não acho que ele está otimizado ainda para tablet, mas como ele é um aplicativo gratuito, eu acho que a gente não tem nem que ficar reclamando, né? Fora que tem coisa que assim, até dá pra você mudar aqui editando nas configurações dele, mas eu acho que é uma coisa muito difícil você ficar mexendo na configuração base do aplicativo para poder deixar ali as coisas onde você quer. Eu acho isso meio confuso, então para quem tá começando a desenhar, não vai ser tão amigável assim. Então por isso eu deixei o Krita em 4º lugar. Lembrando vocês que aqui na descrição do vídeo vai estar o tempo em que eu falo sobre cada aplicativo. Então se você quiser pular direto para aquilo que você quer saber, é só clicar ali no atalho e ir direto. E em 3º lugar, eu vou colocar o Infinity Painter, que assim, é o meu queridinho. Eu uso... Opa, tem nude aqui. Esse aplicativo é o meu queridinho. Eu basicamente desenho no Infinity Painter quase todos os dias para fazer minhas ilustrações, assim, que eu vou postar no Instagram e tal. Eu amo muito esse aplicativo. Foi um dos primeiros aplicativos que eu usei para fazer desenho digital. E como vocês podem ver, ele é muito fluido. Muito fluido. Assim, esse arquivo aqui é um arquivo grande. Deixa eu ver se dá pra gente descobrir o tamanho dele aqui. Ele tá com tamanho 3.500 por 3.500. Então, assim, isso é um tamanho grande para uma ilustração. Tanto que se eu der zoom aqui, vai continuar lisinho. Tá vendo que não tá craquelado ainda o desenho porque ele tem muito DPI, é um arquivo grande. Para ele começar a ficar pixelado, eu tenho que aumentar assim, a nível estratosférico. Então ele é um aplicativo que até aguenta tudo isso de informação, só que depende também. Vocês estão vendo aqui que tem bastante camada, mas para fazer esse desenho aqui eu tive alguns probleminhas, porque ele é muito pesado, é um arquivo muito grande, então em alguns momentos ele acabou dando uma travada e fechando. Não perdi muita coisa assim no trabalho, mas eu confesso que já aconteceu sim, no Infinity Painter, eu perdi algumas informações. De tipo o aplicativo travar e fechar e eu acabar perdendo ali alguma coisa que eu estava fazendo e ter que fazer de novo algumas partes
partes da minha ilustração. Então fica aí para vocês a dica do Infinity Painter, é um aplicativo maravilhoso, ele é extremamente intuitivo, tudo que tem aqui de ferramenta é muito fácil de você saber o que cada coisa faz, o balde de tinta, onde está aqui os brushes. Tem aqui o formato da textura dos brushes, então você não fica perdido igual no Medibang. Você tem aqui muito facinho qual é a textura que cada brush tem. Se seleciona aqui, vem aqui e começa a fazer. E assim, ele é muito amigável. Se você está começando a desenhar agora, eu recomendo bastante. Ele é pago, você precisa comprar ele custa mais ou menos uns R$11, mas você também consegue usar ele na versão gratuita, só que aí ele vai ter algumas limitações no número de camadas. Se eu não me engano, você consegue usar só 2 camadas na versão gratuita. Para usar mais camadas, você tem que baixar aí, você tem que comprar o aplicativo, mas você paga uma vez e usa ele para sempre. Aqui a gente tem umas ferramentas muito interessantes de desenho digital e tal. Por exemplo, se você quiser gravar ali um time-lapse, um speed paint da sua ilustração, você consegue ocultar a camada que está o seu rascunho e consegue salvar só ali a sua camada que tem a line art para poder você fazer um vídeo um pouco mais bonitinho e tal. Então tem muita coisa bacana. Ele tem algumas ferramentas que os outros aplicativos não tem. Por exemplo, se eu fizer aqui um círculo e segurar, ele fecha ali, então ele consegue fazer isso. Mesma coisa com a linha reta, ele segura aqui e faz. Então ele tem algumas ferramentas que são bem parecidas com o Procreate. Ele não tem ferramenta de animação e ferramenta de texto. Então, por não ter ferramenta de animação, texto e ter esse problema que de vez em quando eu acabo perdendo ali alguma coisa nas minhas ilustrações, se o arquivo for tipo muito pesado, que aí também é um problema que eu não sei se é do aplicativo ou é do meu tablet, né? Porque o meu tablet é um Tab S6 Lite, então talvez ele já não tenha, ele já não aguente aplicativos um pouco assim, mas que tem mais informação. Por exemplo, o Infinity Painter é bem fluido, só que dependendo ali do tamanho do arquivo que você faz, da quantidade de informação que você coloca no mesmo arquivo, ele começa a travar. Então não sei se é a questão do aplicativo ou do meu tablet, mas de qualquer forma é um aplicativo que eu recomendo muito se você está começando um desenho digital agora, se você quer desenhar no seu tablet ou no seu celular, porque ele também roda em smartphone, em celulares mais simples. Então é um aplicativo muito bacana se você está começando agora, por isso ele fica no meu 3º lugar, mas ele é um dos meus queridinhos, eu uso muito ele, mas é mais por uma questão de apego mesmo e de costume, já me acostumei a utilizar ele, então eu acabo utilizando esse aqui mais do que o 2º lugar que eu vou falar agora. Em 2º lugar eu vou colocar aqui o Ibis Paint, e eu vou colocar ele em segundo por quê? Primeiro, ele não tem um problema de, pelo menos assim, comigo não aconteceu de eu acabar perdendo informações do tipo, o aplicativo travou, fechou e aí eu perdi alguma coisa, perdi algum progresso. Isso não aconteceu no Ibis Paint. Já aconteceu dele dar umas travadinhas assim quando eu acabei criando um arquivo muito grande e colocando muita informação? Já, mas não aconteceu como o Infinity Painter, que ele trava mais. Então assim, sei lá, para cada 5 vezes que o Infinity Painter travou, o Ibis travou uma. Então, foi mais ou menos essa a minha experiência. Tem aqui algumas camadas, não são muitas, mas é muito tranquilinho. O Ibis Paint, ele tem aqui os brushes. Tem alguns que são travados, mas você pode pagar por esses brushes ou você pode assistir anúncio. Então você clica, assiste ali o anúncio de 30 segundos e aí você consegue utilizar esses brushes por aproximadamente umas 18 horas, se não me engano, 20 horas, eu não lembro mais. Mas você consegue usar todas as ferramentas dele ali de graça. Tem algumas coisas que você consegue fazer pagando, por exemplo, tem uma nuvem que você consegue usar se você comprar aí um pacote mais caro e tal, então você paga e você consegue acessar o mesmo desenho aqui que está no seu tablet, no seu celular, por exemplo. Eu acho que é R$11 por mês o valor que você paga, eu não tenho certeza. Mas assim, se dá pra você usar esses brushes que seriam bloqueados de graça só porque você assistiu o anúncio, já ganha ponto comigo, porque você não precisa gastar com o aplicativo. Ele roda muito bem as coisas, ele tem a interface muito intuitiva, é bem fácil de você saber o que cada coisa faz aqui, pra você criar o arquivo, a borracha. Os brushes aqui você pode ver também que tem aqui a textura dos brushes, então você não precisa adivinhar também, igual o Medibang. A configuração do brush que você consegue alterar aqui também é muito fácil de você entender o que cada coisa faz aqui. Ele até mostra aqui no desenho as alterações que vai fazendo no seu brush, então você altera aqui o tamanho e tal, a espessura e a opacidade, e ele mostra aqui pra você, então isso aqui é bem bacana. A ferramenta do balde de tinta do Ibis Paint funciona muito bem, ele também tem moldura e texto, então por ele ter essa questão aqui de texto, ele trava menos e ele ser completamente de graça, ele ficou em segundo lugar. Mas ele e o Infinity Painter, eles estão ali pau a pau. Então vocês estão vendo que é bem fluido, dá pra você aumentar e diminuir aqui o tamanho do arquivo. Esse arquivo aqui também é um arquivo bem grande, ele tem acho que o mesmo tamanho, 3.500, e
tem 300 dpi, então tem bastante informação aqui e ele roda super bem. Eu coloquei aqui muitas camadinhas de efeito e tal, então tem aqui multiplicar, de cor, normal e tal. Então é um aplicativo muito legal para quem está começando no desenho digital. Só tem aqui um pouquinho de propaganda que às vezes irrita um pouquinho, mas é um aplicativo de graça, então nem vou reclamar. Ele funciona super bem. Se você está começando a desenhar agora, baixa aí no seu celular ou no seu tablet que você vai conseguir usar bem tranquilo o Ibis Paint. Ele é um dos melhores assim para quem está começando no desenho. E em primeiríssimo lugar, obviamente, vai ficar o querido Clip Studio Paint. Não tem comparação, gente, não tem. O Clip Studio é o melhor aplicativo de desenho digital. A única coisa que eu tenho para reclamar desse aplicativo mesmo é que ele é pago. Então, assim, você vai ter que pagar aí uma mensalidade para desenhar no seu tablet. Se você tem um tablet Samsung, você tem direito a 6 meses de graça desse aplicativo, mas é um aplicativo que você tem que pagar. Eu pago R$140 por ano, dá um total de 11, 12 reais por mês e é bem completo. Esse aplicativo, ele tem tudo. Tudo. Então vamos lá, eu vou criar aqui um arquivo do zero para vocês terem uma ideia. Tem aqui a parte inicial, onde tem aqui os tamanhos, tem um tamanho aqui A4, mas ele também já tem configurações próprias para webcomic, né, aquele formato de webtoon que você lê assim arrastando na vertical. Então ele já tem aqui 800 por 20.000. Tem aqui as ferramentas outras diferentes para desenhar mangá, para fazer animação. Ele é extremamente completo. Eu vou criar aqui um arquivo tamanho A4 e vou dar um OK. Ele tem aqui muito brush, só que além dos brushes que tem aqui, você consegue acessar o site deles e conseguir baixar um monte de outras opções de brushes. Assim, ele não é tão fluido quanto o Infinity Painter e o Ibis. Vocês vão perceber que aqui eu dando um zoom e diminuindo, ele vai um pouco mais travado, por assim dizer. Só que o Clip Studio nunca ele fechou e eu perdi nada. Nunca. Já aconteceu dele tipo, travar por uns segundos, pouquíssimas vezes, mas aconteceu. Mas dele travar e não conseguir desenhar, não. E nem dele fechar e eu perder progresso, alguma coisa. Eu nunca precisei fechar o Clip Studio. Então, é o melhor aplicativo pra mim, assim. Eu recomendo bastante. Eu vou usar aqui um brush de lápis, que aí fica mais fácil de eu conseguir usar, porque os brushes de caneta já deixei o estabilizador mais forte, que é pra fazer a line art, eu deixo ele bem lento. Então, esse aqui é a ferramenta de lápis que tem no Clip Studio. Vocês estão percebendo que, tipo assim, ele não é fluido igual aos outros, mas o que importa pra mim é o brush. E o brush vai super fluido, não tem problema nenhum. Ele desenha aqui tudo que eu preciso, ele não trava, então eu consigo fazer tudo aqui certinho. Eu consigo criar arquivos bem grandes no Clip Studio. Eu vou mostrar aqui pra vocês o site deles. Tem aqui a opção, adicionar a ferramenta. Vamos vir aqui para procurar no site deles algumas opções, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona. Então tem aqui uma cacetada de ferramentas, desde sei lá, objetos 3D, de brushes para pintar, brushes de elementos, como aqui tem corda, corrente, trança de cabelo, pulseira. Então tem aqui vários pacotes. Esses aqui são todos de graça, tem alguns pagos? Tem. Às vezes alguns mais elaborados costumam ser pagos, mas tem várias coisas de graça. Eu vou dar um X aqui para filtrar, sei lá, vou mostrar para vocês aqui ferramenta de um brush de galho de árvore. Então assim, você não precisa mais ficar desenhando as folhas, você simplesmente baixa esse aplicativo. Ele tem aqui esse pacotinho que vem essas opções aqui de arbusto, então você não precisa ficar perdendo seu tempo. Ele tem aqui essas opções todas de arbusto, você baixa tipo um pacote, vem todas elas, e aí você baixa para o seu Clip Studio. Então assim, esse aplicativo é muito completo. Eu já baixei aqui o de corda e esse outro aqui de neon para fazer alguns testes, mas eu não costumo baixar tanta coisa assim para não deixar carregado o aplicativo. Às vezes eu baixo alguma coisa, uso e depois eu deleto. Mas a gente tem aqui também materiais 3D, então aqui, cadê? A gente tem aqui os bonecos 3D, que você pode simplesmente arrastar para sua ilustração e depois de arrastar você consegue aqui configurar o seu boneco para ficar na pose que você quer ali. Eu particularmente, quando eu preciso usar bonecos 3D, eu uso outro aplicativo, pego as imagens e importo para cá. Mas de qualquer forma, eu estou mostrando para vocês as ferramentas que esse aplicativo tem e por que eu acho ele tão completo. No PC ele acaba rodando um pouco melhor do que no tablet aqui, mas foi o que eu falei da outra vez e eu vou repetir de novo. Aqui no tablet ele nunca deu problema de fechar e eu não consegui mais usar. Então você consegue fazer aqui, às vezes dá um pouquinho de trabalho, você precisa entender bem o que você está fazendo aqui com o seu boneco, porque ele tem muita ferramentazinha aqui, tipo, dá pra você pegar ele de vários ângulos. Eu, como nunca utilizei aqui, não sei fazer isso, mas eu tô mostrando pra vocês que isso aqui existe. Então tem vários brushes aqui, tem ferramenta de vetor, você cria aqui na camada de vetor, e aí você consegue fazer ali o seu rabisco, e isso aqui você consegue dar zoom nesse risco aqui, sem perder a qualidade dele, porque, né, é vetor.
Então, não sei se vocês sabem exatamente como funciona vetor, mas vetor você consegue dar zoom infinitamente e ele não perde a qualidade porque o traço é diferente da camada normal. Na camada normal a gente usa ali um outro tipo de cálculo, eu não sei direito explicar, mas assim, vocês estão vendo que eu dei um zoom bem grande aqui e ele continua com a qualidade, então é para isso. Ferramenta de vetor você consegue utilizar para fazer desenhos vetoriais bem grandes e não perder a qualidade. Então, esse aplicativo aqui para mim é o melhor de todos, dá para fazer animação, ele tem muitas ferramentas de animação aqui, de camada, onion skin e uma caralhada de coisa, gente. Então assim, tem coisa que até hoje eu continuo aprendendo e descobrindo que tem nesse aplicativo, porque ele é muito, muito completo. Mas, de novo, é um aplicativo pago e isso aqui é a minha maior dificuldade, é o maior problema que eu tenho com esse aplicativo. É a questão dele ser pago. Não eu, né? Que eu pago e uso, mas eu sei que tem gente que às vezes não tem condição de ficar gastando dinheiro com o aplicativo, então acaba sendo um problema. Mas, se você tem uma grana para investir, o Clip Studio é o melhor aplicativo. Se você pretende trabalhar com desenho digital ou pretende utilizar um aplicativo para fazer trabalho, eu, por exemplo, utilizo esse tablet para fazer minhas artes para tatuagem, então eu não posso ficar perdendo os meus trabalhos, não posso correr o risco do aplicativo fechar e eu perder algum trabalho. Então eu tenho retorno financeiro com isso aqui e aí por isso eu investi esse valor no aplicativo. Mas você não precisa, se você vai só fazer desenhos mais por hobby mesmo, porque você gosta, quer aprender a desenhar e tal, você tem o Waves Paint, que é 100% de graça, e você tem o Infinity Painter, que custa R$11. Então são opções muito mais baratas. Agora, se você vai utilizar aí vetor, por exemplo, tem gente que usa vetor para fazer, sei lá, estampa de camisa ou quadros e etc. Então aí você vai ter um retorno financeiro e eu acho que talvez valha investimento num aplicativo como o Clip Studio. Mas é isso, esse é meu top 5 aplicativos de desenho digital para aparelhos Android. Alguns funcionam em celular, alguns não. Então fica aí a dica para vocês. Deixa aqui nos comentários quais são os aplicativos favoritos que vocês mais gostam de utilizar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!